Bem-vindos ao Livre Ser Podcast. Eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litti. Duas psicólogas, mas aqui nos encontramos como amigas para um papo além da teoria. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os ciclos da vida e sua relação com a natureza. E para fluir nesse tema, convidamos Isabela Prince, que é psicóloga, psicoterapeuta corporal, bailarina e pesquisadora de saberes ancestrais femininos. Ela atua como psicóloga clínica há 16 anos e é criadora do Íntimo, uma prática terapêutica através do movimento. Acompanhe a gente no YouTube, no Spotify e aos domingos às 8 horas da manhã na Rádio Manchete. Bem-vinda! Eu tô tão feliz que você tá aqui. Eu também. Na verdade, já tem um tempo Sim. que a gente queria te Pensou, convidar. E a gente ficou pensando qual seria o tema, que tem tanta coisa que a gente pensa em conversar com você. Uhum. E aí a Carol já vinha falando, vamos falar sobre corpo, sobre trauma, sobre não sei o quê. Eu, cara, calma, eu tô sentindo que vai aparecer o tema, vai vir. E acho que tem tudo a ver com você. É um tema lindo, né? Sim. Um tema que tem tudo a ver com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha trajetória, com a minha filosofia de vida, né? Eu acho. Então vai ser muito bom esse papo aqui com vocês. E como é que você tá se sentindo? Como que você tá chegando? Tô bem. Tô muito feliz com esse convite, né? Já tenho acompanhado aí o podcast de vocês, tá lindo, tantos convidados maravilhosos. Então é uma honra estar aqui. Obrigada. Por esse papo, por essa conversa. Que bom. E a gente pensou nesse tema, né, de ciclos, até porque a Carol, né, tá vivendo nessa transição, e como a gente estava falando, eu também, mas numa outra fase. Mas também já fui muito daquela de não aceitar e não respeitar o tempo das coisas, né? As fases, os ciclos, de querer que seja tudo do meu jeito, no meu tempo, da minha forma. E eu tô vivendo agora um momento particular na minha vida que tá me ensinando muito de solta esse controle. Confia, né, nas coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E é tão importante isso, né, Carol? A gente aprender a respeitar esses ciclos da vida, porque é como vocês anunciaram, né? Os ciclos da vida são ciclos da natureza. E a natureza é soberana, a natureza é a nossa realidade. Então, quando a gente resiste ao que é natural, há muito sofrimento. A gente quer controlar, quando a gente, né, quer ficar apegado. Então, assim, eu acho que para mim é uma das sabedorias que a gente tem que desenvolver nesse mundo como ser humano, é aprender a lidar com a ciclicidade da vida. Porque aí a gente entra numa sintonia com a natureza e a gente, né, se percebe, né, nessa conexão com a natureza, porque a gente é natureza. Sim. E, infelizmente, toda a nossa cultura, né, toda a lógica que as nossas sociedades são organizadas é muito para um distanciamento da natureza, né, e para contrapor o humano à natureza, mas isso traz muito sofrimento. Né? Eu vejo hoje em dia, assim, que muitos dos sofrimentos humanos, não só hoje em dia, mas ao longo da história, tem a ver com essa desconexão do homem com a natureza. E do homem se perceber, né, do ser humano não se perceber como natureza e não perceber a vida como ela é. Isso. Né? Essa realidade, como é que a gente tem que entrar em contato com coisas que são reais. E existem leis da vida, né, leis da realidade. E eu acho que uma delas é essa. Que a vida é cíclica, que a vida está mudando o tempo todo, que a vida é impermanente. Né? Que ao longo de uma vida de um ser humano a gente vai morrer e renascer muitas vezes, né? Em muitos aspectos da vida. Então se a gente vai aceitando que essa é a nossa natureza, essa natureza pulsante, né? Porque esses ciclos eles vão dando esse colorido de pulsação à vida, a gente vai entrando num fluxo da vida. Te ouvindo, né, é difícil, né, porque quando a gente se perceber, me deu essa sensação, né, se perceber como isso que a gente faz parte da natureza, somos natureza, a gente olhar para a nossa natureza, nossa realidade, é lidar com
uma fragilidade, com uma vulnerabilidade, né? Soltar a mão desse controle. A própria palavra confiar já é bem vulnerável. Confiar em quem, como, né? É difícil, a Carol comentou no início que eu estou passando por uma transição. Não é que seja uma transição de carreira, não é que seja uma transição, né? Às vezes a gente vê bem marcadinho, né? Em temas da nossa vida, mas eu sinto que como um todo, assim, do cabelo a, sabe? O que eu vou almoçar amanhã, assim, tem gostos, muita coisa mudando. E como é importante a gente passar por isso de uma forma mais consciente, né? Para poder se perceber, mas como também isso é difícil. Eu acho que é um aprendizado mesmo. Porque é o que você falou, o processo de transformação, ele não é só fácil, né? Ele muitas vezes traz dores, sofrimentos, medos, né? Porque a gente vai desapegar, às vezes, de partes de nós, né? Ele ameaça muito ao ego, né? O que a gente acredita que é a gente. A nossa identidade, né? A nossa identidade. Então, em alguns momentos da vida, a gente pode viver transformações que são tão grandes que pode até trazer esse lugar do quem sou eu, né? Eu já não me reconheço mais como aquela pessoa, mas eu ainda não sei o que eu vou me tornar. Então, eu acho... E uma das coisas que eu acho que gera muito medo é esse espaço vazio que se abre no meio das transições, porque às vezes tem uma pausa ali, às vezes tem um entre o que tá morrendo e o que tá nascendo. Né, e a gente que é muito apegado aos controles, muitas vezes ao controle da mente, esse lugar do saber, né? A gente tem muito isso de querer saber onde é que a gente tá, o que vai acontecer. Então, ameaça, né? Gera muito medo. E mais contradições, né? Eu percebo que eu tô exatamente nesse entre que você falou. É interessante que ontem eu tava escrevendo, assim, sobre o tema para me conectando hoje. Falei, eu tô no entre, assim. E ao mesmo tempo que eu tô assustadíssima com o fato de que eu tô num vazio, eu também tô assustada de ver que ele é fértil. Sabe? Então, assim, meu Deus, ele é vazio, ele tem uma certa solidão nisso, e ao mesmo tempo eu tô vendo que ele é fértil. Então, isso é bom. Sim. Mas ao mesmo tempo que eu tô animada, eu tô apavorada, né? Então, o que eu faço com isso? Aí entra esse que a gente tá falando de confiar e atravessar, né? E ir se descobrindo, mas é contraditório mesmo, né? Muitas vezes é. Ambíguo, né? Essa ambiguidade faz parte da vida. Exatamente. Eu acho que os momentos de mudança, eles trazem muitas intensidades, muitas emoções, e às vezes são contraditórias mesmo, né? Mas eu acho que quando você diz como lidar com isso, eu acho que é abrir e confiar no quê, né? Você perguntou, confiar no quê? E eu acho que é confiar no próprio corpo. É confiar na própria natureza do corpo, na capacidade que o corpo tem de dar conta de se refazer dessas emoções. Então, por exemplo, no Somatic Experience, a gente fala muito sobre abrir espaço, né? Abrir espaço para receber, aumenta o recipiente. Né? Então, acho que uma parte também da nossa prática tem muita coisa, tem muitas intensidades, tenta aumentar o seu recipiente, o seu espaço interno, respira, abre espaço e sustenta, né? E fronteiras também, né? Bordas, porque isso vai ajudar em que emoções atravessem, intensidades atravessem, e você tá inteiro, e você tá presente. Porque muitas vezes acontece isso, né? Em momentos de muita intensidade, a gente dissocia, a gente vai embora, a gente perde presença. É um mecanismo de defesa, às vezes isso faz parte, né? Eu que trabalho com trauma, às vezes são intensidades tão... que o corpo não dá conta de processar tudo aquilo. Às vezes é até importante, né? Às vezes até importante, exatamente. Né? Mas uma das formas da gente ir cuidando até para tanto na cura do trauma ou numa certa prevenção de outros traumas, né? Tem a ver com isso da gente alargando a nossa capacidade corporal de sustentar a intensidade e de sustentar a presença com o que quer que esteja acontecendo. E eu acho que para isso a gente tem que ter assim uma proposta até filosófica sobre a vida de acreditar que é assim, né? Saber que é assim, dizer, ok, a vida, isso é parte dessa realidade, né?
A vida ela é intensa, a vida ela tem sofrimentos, a vida tem desafios, a vida tem ciclicidade, ela se transforma. E corporalmente é ir criando espaço através da respiração, criando espaço através das articulações, né? Por isso que gosto tanto dos trabalhos somáticos, né? Dos trabalhos corporais. Eu trabalho com a dança, com a terapia corporal, porque eu acho que isso vai ajudando a gente a criar um corpo mesmo, um corpo que dá conta, né? Das intensidades da vida. Isso tudo me ajudou muito e tem me ajudado, né? Que eu falei, tô passando por um momento pessoal na minha vida muito que tá me eu tô enfrentando de frente, né? Enfrentando literalmente como de frente com você não controla as coisas da vida, né? Como eu sempre fui muito planejada, eu sempre achei que as coisas fossem acontecer no momento que eu falei, então agora eu quero isso, agora eu vou conseguir. E a No vida seu tempo. no meu tempo. E a vida tá falando assim, não é assim, Não. Carolina. Uhum. E aí no início eu Maravilhoso. buguei, eu me dei uma, como assim, uma desesperada, e eu falei, não, peraí, quais são os recursos? E aí foi isso, eu fui pro corpo e fui pra natureza. Comecei a observar, comecei a ler coisas sobre budismo, taoísmo, ensinamentos, né, da natureza, e isso me ajudou, assim, tem me ajudado de uma forma, fala, é isso, é o corpo, é o respirar, é o meditar, é o confiar, e eu confio em algo maior, em algo de, tipo, confiar no universo, na vida, né, confiar na vida. Isso que você fala, né, Carol? Acho que vai acontecer com todo mundo, né? Todo mundo, em algum momento da vida, vai ser parado por essa realidade e a vida vai dizer, não tá no seu controle. Isso. Não é tudo que você pode escolher. Uhum. Isso eu acho uma das coisas, assim, bem cruéis, assim, né, desse sistema midiático, de começar a plantar essa ideia de que você pode tudo, de que só depende de você, todo esse discurso da meritocracia, porque isso é tão cruel em tantos níveis, né? Além do nível social, da desigualdade social, ele é muito cruel no nível existencial também, porque existem coisas na vida que a gente pode escolher e existem coisas que a gente não pode escolher. Que são coisas que acontecem para além da gente. A gente pode escolher como a gente vai lidar com aquilo, como a gente vai processar, como é que a gente vai se cuidar diante daquilo, né? E o que é minha parte nisso? Isso. Até onde eu tenho um certo controle, né, de fazer, então eu vou fazer a minha parte e o resto da vida vai se encarregar. Exatamente. Né? Então, eu acho que todos nós vamos nos deparar com isso, e principalmente no processo de envelhecimento. Sim. Eu também me identifico num período de transição, né? Falo que cheguei, eu e minhas amigas todas na crise dos 40, tô com 41 agora, e de fato tem algo que acontece nessa fase da vida, porque você começa a lidar com o seu processo de envelhecimento, né? E para nós mulheres, começa a chegar a data limite, né, do poder ter filho, do poder gestar. Então tudo isso, né, mexe muito, em muitos aspectos, né? Aspectos muito profundos. Eu, né, por mais que fui me preparando, achei que isso ia me pegar menos, né? Não, eu tô preparada, né? Mas tem uma coisa que vem, assim, que acontece, né? Então eu acho que, né, a gente estava falando sobre os ciclos da vida, vários ciclos da vida, e tem uns marcos, né? Assim, de transição, ali da pré-adolescência, entrada na adolescência, ou entrada na vida adulta, ou entrada nessa vida da maturidade, que a mulher vai começar a se preparar para a menopausa, o processo de envelhecimento ali mais limitador, que o corpo começa a aparecer limitações físicas, o processo de aposentadoria, assim, tem vários momentos. Mortes, né? São lutos, né, que a gente vai vivendo. Que você falou isso, eu lembrei, cara, essas transições, eu sempre tive... me dava uma crise de pânico, assim, o medo da morte, nessas transições mais marcantes. E aí eu falei, são lutos, né? Que eu ia vivenciando, só que na época eu não me dava conta que eu estava vivenciando ali um luto, uma morte de alguma parte minha, né? De alguma fase também. E é tão importante a gente abraçar o luto e saber viver o luto com a inteireza que ele merece, porque é a partir disso que vai surgir a vida nova. Né? O luto, ele tem uma dor, ele tem os seus desafios, mas... assim, se a gente não vive ele também, a gente pode acabar encontrando com ele ali na frente. Não tem muita saída, né?
Eu percebo muito isso, até no processo da clínica, assim, quem vai muito numa defesa de evitação, é como se você fosse só empurrando para frente os seus desafios, e às vezes você chega com 70 anos, uau, mas, né, não vi isso, não E olhei vai pra ser isso. convidado E a vai ser olhar para isso com 70 anos. convidado, né? Até aquilo que a gente estava falando no outro dia, né, assim, nossa, esse trabalho que a gente faz de autoconhecimento, de se revirar, tem uns desafios, mas a gente aposta que isso vai nos ajudar no nosso processo de envelhecimento e de morte, porque não vai acumular tudo para lá, né? Não vamos chegar lá com 80, 90 anos e dizendo, nossa, não sabia que a vida era impermanente, nossa, não sabia que eu ia morrer, nossa, né, não vai dar mais tempo. Não, a gente está nessa prática dessa consciência, desse processo de transformação. Sim. Então, o luto, ele não é fácil, né? Não é idealizar o processo de morte e de luto. Acho que a gente tem que acionar muitos recursos, eu acho que a gente tem que acionar a nossa rede de apoio, né? Os vínculos seguros são muito importantes para essa hora. A gente sente que a gente não está sozinho. Sim. A conexão com a natureza, a conexão com a força do nosso corpo, né? E vários recursos espirituais, terapêuticos, né? Eu acho que são muito bem-vindos para esse momento de luto, para a gente poder sustentar, abrir esse espaço, abrir esse silêncio. Muitas vezes a gente precisa abrir até um espaço de silêncio, Eu acho que de pausa. esse é o desafio que a gente fala do entre, né? Isso. Eu acredito que a vida está sempre convidando a gente, né, para crescer, para expandir, para encarar esses fantasmas, né? E a gente teme olhar para esse vazio, né? Porque ele é fértil, mas também tem uma dor ali, né? É um momento onde você aprende a caminhar sozinha, né? E é difícil isso. E às vezes até em rede, assim, a gente aciona a nossa rede, tem tudo isso. Mas ainda assim, tem um momento em que que essa caminhada, ela é solitária. E a gente aceitar a solidão é muito difícil, né? Então, e aí que eu acho que entra o poder das práticas espirituais, das práticas meditativas, porque é o que você falou, a gente vai ter ali a rede para nos apoiar em alguns momentos, mas tem uma travessia que é só sua. Sim. Tem uma parte da travessia que é da sua solitude, que é do seu ser mais profundo. E quem vai te acompanhar, né, é esse campo mais misterioso, né? Nem que sejam as forças da natureza, né, ou as forças do seu próprio corpo. Aí vai depender muito, né, das crenças de cada um, mas quando você começa a meditar, quando você começa a fazer esse trabalho de consciência corporal, de respiração, você começa a ver assim, eu tô sozinho, mas tem um amparo, né? Tem um amparo, tem uma força que me atravessa de alguma forma. Então, acho que isso dá muita sustentação para esses momentos tão... Sim. Né? A gente vê relatos, assim, de pessoas que sofreram traumas muito gigantes, assim, né? Esses traumas, assim, que você fala, meu Deus, não sei nem como é que a pessoa sobreviveu. E tem muitos relatos de pessoas que tocam esse mundo do mistério. Pessoas que, às vezes, nem acreditavam em coisas, mas quando elas vão para uma experiência de quase morte, elas... Uau! Né? Elas sentem que elas estão sendo amparadas, cuidadas por alguma força, por algo. Essa confiança. Uma confiança, isso. É dessa confiança, né, que eu tava falando. Tem algo maior. De que tem algo maior. E pra mim, a confiança, ela é o antídoto do controle. Isso. Isso. Então, assim, pra eu soltar o controle, eu preciso confiar em alguma coisa. Né? E pra gente confiar, a gente precisa se sentir seguro. Isso. Né? E não aquela segurança que paralisa, mas a segurança que nos põe em movimento, né? É uma segurança até somática mesmo, né? Quando o nosso corpo está seguro, ele tá mais regulado, ele tá mais integrado, né? Quando a gente tá muito ativado pelo medo, a gente fica, né? O coração a mil, o sistema simpático, ou então o sistema parasimpático dorsal do congelamento, é tanta coisa que eu congelo duro, ou eu colapso. Né? E quando a gente vai para esse lugar da confiança, a gente consegue acionar uma parte do nosso sistema nervoso autônomo, que é o vago ventral, que é a parte da confiança na vida, nos vínculos, na natureza. Né? É o lugar onde o corpo pulsa com mais tranquilidade,
com mais harmonia, com mais beleza, né? Você até falou do medo, né, que paralisa, da gente falar sobre o pendular, né, do medo que paralisa, ou então da pressa, né, eu quero que tudo aconteça no meu tempo, então hoje em dia tem muito uma pressa, né, das coisas muito imediatas, né, a gente está vivendo numa sociedade muito imediatista, que a gente acha que tudo é para ontem, então a gente tem uma pressa que ou a gente acelera tudo e as coisas não acontecem nessa velocidade, ou a gente paralisa. Sim, sim. Exatamente. Eu tenho muitos recursos, né, da espiritualidade, da meditação, do movimento, etc. Mas tudo isso para poder lidar com essa sensação de que eu tô sempre atrasada. Na minha própria vida. A vida é só minha, mas eu tô sempre atrasada. E que expectativa é essa, né? Que a gente vai criando sobre nós mesmos, sobre a vida, que a gente tá atrasado. Que meta é essa? A gente colocou. Referente ao quê, né? Porque se a gente tá atrasado, a gente tá se comparando a alguma coisa. Exatamente. Tem uma expectativa. Sim. Tem uma expectativa. E eu acho que é uma expectativa que não é só sua, ela é social, né? Total. A gente vive numa cultura que ela tá, assim, sempre convidando a gente pra alta performance. Né? Pra ganhar, pra estar aqui, né? Só que a gente não consegue estar na crista da onda o tempo todo. Não se sustenta isso. Não se sustenta. Só que é difícil, né? É difícil, ainda mais quando você já teve uma expansão, né? Eu tô vivendo um pouco isso na minha relação com o trabalho, assim. Já tive momentos onde eu tava mais expandida, trabalhando mais, com mais grupos, com mais gente. E agora eu tô num momento um pouco mais, né, recolhida e a mente fica lá. Mas como assim? Né? Mas... né? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. E como eu poder dizer, não, isso aqui é parte da minha vida, isso é parte do meu movimento, né? A vida vai voltar a pulsar, ela vai voltar a expandir de novo, mas a contração faz parte, né? Então, mas é muito, é isso, assim, mesmo a gente tendo esse conhecimento, a gente tem que fazer um exercício na hora que a gente tá vivendo aquilo. Exatamente. Pra não querer apressar o que a gente está vivendo e perder a preciosidade que tem ali. Porque tem muita força, né? Você falou muito sobre o florescer, sobre a potência que tem no vazio. Tem muita potência. Pra gente poder pra gente ter uma vida que se transforma de verdade, né? Com inteireza, com coerência, precisa nascer algo novo. Seja algo novo em nós, seja algo externo das nossas ações. A gente precisa mudar, a gente precisa sair desse ciclo vicioso das nossas repetições. Mas não é fácil. Sim. É uma mudança de perspectiva também, né? Eu lembro que eu estava em supervisão e a gente estava falando sobre isso, o medo do vazio, né? E a supervisão dela estava... quando ela fechava os olhos para ela entrar em contato com esse vazio, ela via o breu, né? Um breu e um medo muito grande. E aí fui conduzindo ela a uma visualização de, imagina então um terreno, assim, em frente a uma praia, um terreno vazio. E agora você vai construir a sua casa aí, do seu jeito, da sua forma. Como é você poder olhar para esse espaço vazio agora com essa perspectiva de que é um lugar onde você pode construir também uma coisa nova a partir de você, né? Com tudo que você já viveu. Isso que você está falando me fez lembrar de uma coisa que eu acho muito importante para quando a gente está nessa transição de ciclo, né? Da morte para o renascimento, que é a esperança. Né? Porque muitas vezes isso é abalado quando você está em momentos muito desafiadores, de lutos profundos. Então, a esperança, ela não é uma coisa, ela é um verbo, né? O esperançar, ela é um movimento. Então, você tem muito a ver com plantar as sementes, com os sonhos, com os desejos, o que você quer, o que você quer ver nascer. É esperar com confiança. Esperar com confiança, exatamente, né? E ganhar essa força mesmo interna da aposta na vida, sabe? Eu costumo muito dizer isso para os pacientes. Eu falo assim, às vezes a gente não tem a garantia do florescimento, a gente não tem a garantia do que vai acontecer, mas a gente pode ter essa força do plantio, sabe? A gente pode ter essa força da aposta, do eu quero ir nessa direção, eu quero que isso aconteça na minha vida. E se depois isso não acontecer, a gente vive essa frustração, a gente também sair desse medo da frustração.
Porque eu acho que isso também faz parte da ciclicidade da vida. É. A gente saber que a gente também vai perder. A gente não vai sempre ganhar. Mas a gente pode desejar. Uhum. A gente não precisa abrir mão do nosso desejo, dos nossos sonhos, do que a gente quer ver acontecer na nossa vida, né? Nossa, isso aparece muito em sessão, É. Uhum. na clínica. E voltando um pouco no tema da pressa, né, e do atrasado, teve um exemplo que aconteceu esses dias. Eu tava tomando café da manhã, olhando a minha janela, e na frente da minha janela tem uma amendoeira enorme. E eu tô tomando café, e aí ela tava toda com as folhas caindo, tipo, já amarelinha caindo. Eu falei, gente, mas a gente tá no final do inverno e as folhas estão caindo agora. Uhum. Eu falei, o outono já se foi há muito tempo. E eu pensei, se até a árvore pode se atrasar, Uhum. por que a gente tem tanta pressa? Maravilhoso. E agora ela já tá nascendo, ela já tá Maravilhoso. cheia de folhinha verde, já tá toda cheia de florzinha dando. Eu falei, lá, ela perdeu o quê? Ontem? As folhas, e hoje já tá nascendo outras. Então, assim, eu fiquei pensando Isso é muito nisso. bonito que você está falando, porque tem a ver com a singularidade, né? De cada Exatamente. ser. Exatamente. Quando a gente vai para a natureza, a gente vê que não tem, assim, uma coisa exatamente Perfeita, exata, né? perfeita, né? É vivo, é variável, né? Uhum. Então, a gente também saber respeitar o tempo de cada um, né? E que os ciclos, eles não são circulares, Uhum. né? Porque senão é aquilo que você falou, entra em repetição, né? Eles são uma espiral. Uma espiral. Tem até uma frase do livro, né, do Sabedoria da Natureza, que eu gosto, que me veio outra frase, na verdade, que é sempre a primavera, nunca as mesmas flores. Que lindo. Né? Que é isso, né? É uma espiral. E é uma espiral ascendente, porque a gente vai crescendo com isso. Evoluindo, né? É um processo evolutivo, né? Eu acho que a gente fala muito sobre o processo de desenvolvimento do humano, do início da vida, né? Desenvolvimento do bebê, desenvolvimento da criança, chega na adolescência, para de estudar. Como dizer assim, virou adulto, acabou. E não é assim, a gente segue se desenvolvendo, crescendo, envelhecendo, se aprimorando. E eu acho muito curioso, assim, quando eu olho, né, para os extremos da humanidade, assim, como que o ser humano pode chegar em lugares tão diversos, né? Assim, tanto em termos de coisas incríveis e de coisas terríveis, né? Então, eu acho que é um presente mesmo que a gente tem com essa variabilidade do que a gente vai fazer com a nossa vida, com a nossa existência, né? E com esse nosso processo de desenvolvimento. Sim. Então, muitas vezes nessa espiral a gente vai passar pelo mesmo desafio de novo, opa, de novo, porque a gente sabe que isso faz parte, né, dos nossos processos traumáticos, neuróticos, mas a gente pode passar num outro grau. E com outros recursos com também. outros recursos. Com com outras mais ferramentas, consciência. Com mais consciência, isso. Né, com mais capacidade de, muitas vezes, não ser inundado por aquilo, com mais capacidade de sustentar o que a gente está vivendo daquilo. Então, isso é muito bonito, né? Eu acho que quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, com essa perspectiva da ciclicidade, quando a gente começa a trazer essa proposta para os nossos trabalhos, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, tem muita beleza. Porque a gente vai ganhar muito fluxo, a gente vai entrar no fluxo, a gente vai entrar no movimento, vai ser uma vida que pulsa, vai ser uma vida que flui. Uma vida que tem sabor, né? Que tem... né? Me vem o gesto, me falta a palavra, mas essa coisa do... tempero, exatamente. Uma vida gostosa, uma vida que tem prazer, né? O prazer tá completamente relacionado a essa capacidade de pulsar, inclusive o prazer sexual, né? É a libido, né? A libido, né? Então, uma vida também que fica muito no controle, muito estagnada, muito, né, engessada, ela perde essa delícia que é pulsar, né? Ela perde essa beleza que é pulsar. Você falou uma frase no Retiro do Íntimos que eu anotei, que ficou assim, só que agora eu não tô lembrando ela direito, que é não tem uma segurança total na vida. Né? Não existe uma segurança 100%. Segurança total paralisa. Exatamente, que é isso que eu falo, essa segurança pra gente se mover.
né? Um nível de segurança pra gente se mover. Não é pra gente ficar trancado dentro de casa. Porque a insegurança, o medo, né? A gente precisa ter ele também, uma né? Isso. Pra gente falar, não, aqui não é tão seguro isso aqui, o que que eu posso fazer? Ou então, eu preciso me desenvolver mais nisso. Tem um movimento, se a gente olha, né, e aceita ele no lugar que ele deveria estar. Né? Então, não é aquela segurança onde ninguém mais pode me atender porque eu cheguei num topo e, né, uma maioria, assim, da humanidade. Eu sou muito maior do que tudo, eu tenho certezas. Mas também não é aquele lugar onde eu não sou nada, eu não sei nada. Tenho medo de ir pra vida porque, né, eu vou colapsar se eu der um passo. Exatamente, até porque essa pessoa que acha que não tem medo, ela tá numa grande defesa também Uhum. da vida e da natureza, né? Ela tá nesse controle que a gente tá dizendo, ela tá na anestesia e muitas vezes no bloqueio afetivo, que aí é algo muito sério também, né? Porque quando a gente tá com bloqueio afetivo, a gente não consegue se conectar verdadeiramente com o outro. A gente perde a nossa capacidade de amar, a gente perde a nossa capacidade de estar junto, de ter compaixão, de ter empatia com o outro, né? Que pra mim também é uma das premissas da vida, né? Então também não acho que vale esse preço do não sinto medo, dou conta de tudo, mas também não. Adoecimento também. Né? Isso é um grande adoecimento, né? Nas nossas perspectivas de trabalho, isso é um grande adoecimento. E ao longo do tempo isso essa conta vai vir. Vai chegar. Porque o ser humano, ele não é um ser que veio para ser isolado, né? Ele é um ser social. Então, as pessoas que estão muito isoladas e muito sozinhas, elas estão em sofrimento. Mas que a gente diga, tem momentos que é solitude, é a gente com a gente mesmo, mas depois a gente precisa voltar, tá na comunidade, tá nas relações. Isso é muito importante. É o aprender a construir, né? É. Eu acho que é exatamente esse o momento, assim, que eu fiquei trazendo do pessoal, né? O aprendendo a construir a paciência, a construir a confiança, a construir que pode ser que eu esteja em um momento que a esperança esteja um pouco abalada e que eu não preciso entrar totalmente no casco, embora seja importante, mas que eu posso construir e tenho relações em que eu posso me vulnerabilizar nesse nível, né? E é o que eu falo aqui, eu falei bastante isso no episódio do TDAH, de como eu tenho essa vulnerabilidade, quando eu tô mais ativada, quando eu perco o gancho, E a Carol, eu posso passar por isso num lugar seguro, num lugar que tem um respeito. E eu tô aqui porque eu fui pra vida com esse medo. Com esse medo de ser eu, com esse medo de, né, de como é que eu vou ser vista, como é que vou errar bastante, já errei bastante em relações, aprendendo a como me relacionar, eu acho que passamos por isso. E para eu estar numa relação aqui, uma relação que a gente também constrói, onde eu me sinto segura e participamos de grupos, é porque eu peguei esse medo e fui indo também. Sim. Né? E fui me testando nessas relações até eu poder falar, não, opa, aqui é um solo seguro, aqui eu posso pisar, aqui eu posso respirar, né? Porque se a gente fica muito presa só ao que a gente aprendeu de relação no início da vida, que às vezes é inseguro, né? A gente vai pro mundo mais nessa coisa mais retraída ou no outro polo, né? Sim. Que eu já passei por isso também. Se joga, se lança, né? Que é um pouco destrutivo, né? Exatamente. Aquela coisa de coragem ou eu tô contrafobia, só né? no impulso, sem calcular os riscos também. Exatamente. E eu acho que essa segurança que a gente está dizendo e esse confiar na vida, ele não é para tirar o medo, mas para dar contorno para o medo, para dar sustentação para o medo, chão para o medo, É isso. para a gente poder caminhar, né, com essa emoção que é uma emoção natural da vida, né? Não só humana, os animais também têm muito medo, né? Porque existe a imprevisibilidade da vida, porque a morte está aqui do nosso lado o tempo todo. A impermanência A da vida. impermanência da vida é o que a gente foge, né? Exatamente. É difícil lidar com essa finitude, né? Por mais que às vezes a gente se prepare filosoficamente, espiritualmente, é denso, tem um desafio, né?
da impermanência, tem uma outra frase, né, que eu falei aqui do livro também, de um filósofo grego, que é: nada na vida é permanente, a não ser a mudança. Isso. E quando a gente sabe disso e aceita isso, né, fica um pouco mais leve. Fica um pouco mais leve. Não é que é fácil, mas fica um pouco mais leve, porque a gente diz, ok, chegou. Né? Chegou o momento de mudar. Chegou o momento de acabar. Chegou o momento de desapegar. Agora, falando isso com vocês, também me veio uma lembrança de uma outra coisa que eu acho que tem a ver com ciclos da vida também, que tem a ver com sustentar. Porque eu acho que também a gente está numa vida que está mudando tanto e tão rápido, que eu acho que a gente também está vivendo esse desafio da sustentação, do meio, do meio de um processo. Tem muitas coisas que começam assim, começou, acabou, começou, acabou, começou, acabou. E aí não Descartável, dá tempo até, né, de você criar essa sustentação, construir. Isso, porque sem sustentação a gente também não constrói na vida. Né? Então, seja a nível de trabalho, a gente precisa trabalhar um tempo com alguma coisa para poder construir um trabalho que tenha uma consistência, um trabalho que tenha uma sabedoria, né? Então, se eu troco de profissão todo ano, né, tem algo que não se aprofunda, tem algo que, né, que não... E viver esse processo de sustentação, ele também tem seus desafios, porque às vezes a gente vai ter que lidar um pouco com esse lugar do... Não é tão emocionante, às vezes, o meio do caminho. Porque os inícios são muito emocionantes, né? As paixões. As paixões dos inícios, né? E a gente tem visto muito isso no campo dos relacionamentos, né? Como os relacionamentos estão sendo muito breves, muito efêmeros. A gente quer só ficar nesse frisson. Nesse frisson do início de uma relação, mas como tem muita beleza e muita potência de uma relação mais longeva. Que né? também passa por ciclos. Que passa por ciclos, né? E que novas coisas vão aparecer conforme a gente vai sustentando isso no tempo. Então, eu vejo que isso tem sido um desafio também, assim, atual. Assim, isso tem aparecido muito na clínica. Uma dificuldade de sustentar processos mais longevos. Eu acho que a gente não precisa mais pensar como antigamente para toda a vida, né? Um trabalho para toda a vida, um relacionamento para toda a vida, mas como a gente pode pensar em ciclos, às vezes, um pouco maiores também. Né? Um ciclo de 10 anos, um ciclo de 15 anos, de 20 anos. E pequenos ciclos que vão acontecendo no meio desse grande ciclo, né? Porque eu acho que isso traz um processo de autoconhecimento também muito profundo. Te ouvindo me dá uma sensação assim que não é um sustentar o desconforto. Eu acho que sustentar o desconforto é muito importante, mas não é aquele desconforto onde você está em perigo, né? Você está... eu estou numa situação tóxica, estou numa relação, num trabalho. Não é sobre isso, mas é aquilo que, sabe, que causa uma insegurança. Tem um medo de ir para a vida, um medo de crescer, um medo de, se eu der esse passo, o que pode acontecer, né? Aquela coisa mais emocional que é nosso, né? Da gente enfrentar e atravessar os nossos medos. Então, eu acho que é importante a gente sustentar isso, percebendo se a gente está em segurança nesse sentido, claro. Né, das relações espaciais, assim, mas que eu acho que esse é o crescimento, né? Quando a gente tá com aquele, ai meu Deus, eu vou passando. Ai, atravessei, deixa eu ver agora como é que é esse outro lado, sabe? Exatamente. E eu percebi, a gente até comentou, eu percebi que eu tenho, pelo menos na parte profissional, que foi onde eu consegui, pelo menos, parar e ter essa consciência e perceber, que eu tenho um ciclo de aproximadamente 5 anos na minha relação com o trabalho, com o profissional. Antes da psicologia, de um trabalho, aí depois em outro. Aí depois, dentro da psicologia, com 5 anos de formada, eu percebi que, sabe, não é uma coisa racional. Ai, bateu aqui. Não, quando eu parei, eu falei, cara... Tô com esse negocinho aqui. É um negócio do corpo. Tô com um negocinho, que é isso? Aí, quando eu parei pra ver a minha trajetória, eu vi que tinha aproximadamente o mesmo tempo. Como isso é interessante. E, às vezes, isso, né? Por exemplo, esse ciclo de 5 anos numa profissão, não necessariamente você vai mudar de profissão, mas você vai renovar sua relação
com a profissão, você vai começar uma nova coisa dentro da psicologia, Isso. né? Ou você vai fazer um estudo novo, entrar numa nova formação, se ter mais ferramentas para estar na clínica, ou você vai expandir, né? Então, criar grupos de estudos, criar diálogo, ser supervisor, assim, você vai criar, né, outras frentes de trabalho. E isso eu acho uma coisa muito interessante, assim, como é que a gente pode ir criando renovações, invenções, criatividades dentro de um ciclo maior. Isso. Né? Quando a gente está falando de uma profissão, quando a gente está falando de um relacionamento mais longo, de um casamento, né? Como que você vai, de uma relação com o filho, né? Como que você vai criando renovações e ciclos, mas dentro desse ciclo maior, para que aquilo se mantenha vivo. A gente vê, né, é tão comum a gente ver pessoas de relação com o trabalho tão amortecida, assim, mortificada, né? Assim, eu odeio meu trabalho, é chato, é repetitivo, não gosto, tô aqui por dinheiro. E muitas vezes isso acontece pela falta de vitalidade. Sim. Pela falta de sentido com aquele trabalho, né? Lógico, existem trabalhos que são muito mais desafiadores do que outros. Existem pessoas que não podem escolher com que vão trabalhar. Casos e casas e casas. Né? Fazendo... A gente tá querendo só romantizar, mas assim... também fazer esse convite a um processo de renovação, né? Dentro do próprio... O que eu posso trazer de vitalidade, de transformação aqui para esse lugar, né? E eu tô até lembrando de uma paciente que tinha um emprego público, e era isso, ela ia ficar lá a vida inteira, só que ela ia mudando dentro, porque ela mudava de setor, ela mudava de cidade, ela mudava de equipe, e ela ia buscando ali dentro, né, o que fazia mais sentido, né, o que pulsava mais. E foi muito bonito ao longo de um tempo acompanhando ela encontrando mais sentido e mais relações mais potentes dentro do trabalho para poder viver essa vitalidade, essa renovação. Porque não dá pra gente se desconectar da gente. Em que sentido? Tem o ciclo, a gente vive um ciclo dentro de um trabalho, a gente vive um ciclo dentro de uma relação. E para além desse ciclo, que é um organismo por si só, tem o que cada um vive, né? Eu vivo dentro de uma empresa, eu vivo os meus ciclos. O meu chefe vive outros ciclos, né, as pessoas do trabalho cada um está vivendo o seu, e para além disso tem o ciclo que cada um vive dentro do trabalho. E na relação a mesma coisa. Então, não dá pra gente esquecer de olhar para o ciclo de onde a gente está dentro da relação e esquecer da gente como indivíduo e vice-versa. E que quando a gente olha para o que a gente está vivendo na nossa vida pessoal, e a Carolina com ela mesma e dentro de uma relação, como isso impacta nesse organismo maior que é a relação, né? Então, eu acho que o que me leva a isso é a gente poder olhar o que a gente começou dizendo, a realidade, né? Trazer a consciência para o que é meu, qual é a minha responsabilidade do que eu estou vivendo nesse trabalho, porque é isso, se eu estou há 10 anos num trabalho só pelo dinheiro, que eu estou triste, infeliz, etc., o que eu também não estou fazendo? O que eu não estou olhando em mim? Né? Eu acho que eu tenho esse caminho também de não olhar só para o que está fora e tomar uma responsabilidade do que eu... Sabe, o que eu vou fazer com isso daqui, então? E você fez esse gesto, tomar a vida nas próprias mãos, né? A gente fala muito isso na clínica. Toma a vida nas suas próprias mãos. E eu lembrei de um autor que é o Stanley Kellerman, que ele trabalha com a psicologia formativa, e ele diz: a vida está em transformação constante, se formando, transformando. Você é que vai decidir se você faz parte desse processo de transformação ou não. Se você pega a sua vida, o seu corpo em suas mãos para fazer parte desse processo que é natural, que vai acontecer, você querendo ou não. Né? Então, eu acho que isso é muito bom quando a gente diz: eu vou cuidar da minha vida, eu vou pegar a minha vida nas minhas mãos, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar dos meus relacionamentos, eu vou cuidar da minha saúde. A gente pega aquilo, né? É isso, é fazer a nossa parte. Né? Fazer a Isso nossa está dentro parte. do nosso controle. Né? Fazer Isso. a nossa parte. O que é nossa responsabilidade, a gente faz. Isso. Também não largar e falar: não, agora... Porque não é deixa a esse vida lugar me também, levar, deixa a vida me levar, exatamente, as coisas vão acontecer. Não é sobre isso. Pensamento Não é sobre isso que a gente está positivo, falando. O pensamento positivo e as coisas acontecem também. Nós não estamos falando sobre Exatamente, soltar. Faça a parte que te cabe Isso. e solta o que não te cabe, né? Então, esse próprio Esse, gesto, exatamente. ele é um gesto de pulsação, né? Eu pego nas minhas mãos o que cabe, Eu onde solto.
Onde eu posso, eu ponho a mão. A respiração é isso. E eu solto, o que não me cabe. Exatamente. Esse é o processo da respiração, esse é o processo da pulsação sanguínea. Esvaziar. Né? Esse é o processo da vida, a pulsação. Então não é sobre ficar aqui Nem ficar aqui. e nem ficar... É né? um movimento. É um movimento. E De é isso, novo, né? movimento. Como é né? que você tá? Eu acho que é isso, o que eu tava falando da consciência, como é que você tá respirando? Eu acho que você vai entender como é que você tá na vida. Eu sou uma pessoa que passei mais tempo da minha vida aprendendo a respiração do que qualquer outra coisa. Então, era assim que eu tava indo pra vida. Então, toda controlar, presa, retendo. E não também entregando, né? Soltando, compartilhando, né? Como é que você tá respirando? Eu acho que é um bom exercício de um você bom ter essa exercício. percepção Nossa, de respiração como você tá na vida. Excelente exercício. É um excelente. E a gente pode fazer tanto esse exercício de observação da respiração, como os exercícios de ativação da respiração, Sim. de transformar a respiração, né? E os pranayamas do yoga estão aí para, né? Eu adoro essa ferramenta, porque tem pranayamas que são de ativação da respiração para você respirar com mais intensidade, os outros são para você relaxar. E quando você vai também criando essa intimidade com a respiração, você vai transformando muito a relação com o seu corpo, com a sua pulsação, né? Vitalidade. Com a sua vitalidade e com a vida fora, né? Eu sou suspeita porque sou terapeuta corporal, né? Desde o início da faculdade eu já sabia que era isso. E também sou bailarina há muitos anos, então o corpo sempre fez muito sentido para mim. Então, quando eu fui buscar psicologia, eu já fui nessa busca da terapia corporal. E eu acredito muito nisso, que tem um processo de transformação que a gente precisa se passar pelo corpo, né? Pela essa consciência corporal e por esse manejo mesmo do corpo. Quanta potência tem ali, né? É o nosso inconsciente, né? É o nosso inconsciente, ali tá a nossa história, ali tem a nossa fronteira também. Nossa fronteira, né? É a nossa forma de estar no mundo, né? Então, como que todos esses exercícios também que ajudam a gente a restaurar a pulsação, né? Quer ver uma coisa maravilhosa também, tomar banho de cachoeira. Delícia. Né? Entrar De no mar. Mas a cachoeira eu sinto que ela ainda tem mais força, porque aquela queda, aquela água que cai, que não é constante, né? Ela é toda... E bem fria, né? E fria. Bem mais gelada. Sim. Dá um... Né? Temascal, né? Eu tenho uma linha espiritual dentro do xamanismo. O Temascal é a tenda do suor, né? Que você fica ali muito quente. E depois você sai. Eu me lembro a primeira sensação que eu tive quando eu fiz o meu primeiro Temascal. Eu falei, meu Deus! Todo terapeuta corporal que fala de pulsação tinha que viver isso. Meu corpo fazia assim... Né? Uma pulsação, uma vitalidade, uma força. Né? Então, toda essa variação térmica também, né? Do quente, do frio, da conexão com os elementos da natureza. Nossa, isso é um recurso maravilhoso também para a gente sentir essa pulsação no nosso corpo e para poder levar isso para os ciclos da vida, né? Eu acho que, ouvindo você dizer, tudo que você está falando agora é o fazer diferente, né? Porque isso parece que é bobo, mas é porque é diferente do que a maioria faz. Então, experimenta fazer um pouco. Experimenta fazer um pouco diferente para ver como funciona, como, sabe? É fazer o diferente, sair da vida em círculo, né? Do padrão, do que tá fixado, sabe? Do prender, do reter. Faz um pouquinho diferente que já vai perceber a diferença. Exatamente. Se desafia um pouquinho, né? Se desafia a ir além. Né? Traz o novo para sua vida. O novo tem muita potência. Né? E quando estou falando isso para vocês, estou até lembrando uma coisa que a gente está falando muito sobre esse ciclo da morte e renascimento, mas que nem sempre a mudança vem através de uma tristeza. O luto, o fim, não necessariamente vem através de uma tristeza. E eu me lembro de vários momentos da minha vida que a minha vida estava ótima. Estava muito gostoso. Ai, que delícia, tô nessa casa, tô nessa relação. Ai, tá ótimo, esse trabalho tá uma delícia. E algo em mim dizia assim, mas você precisa se desafiar, você precisa ir além. Você precisa mudar de cidade, você precisa mudar de país, né? Você precisa mudar de relação. E eu falava, uma parte me dizia, não, mas tá bom. Né? Então, não necessariamente o que nos chama para o crescimento e para a transformação, às vezes é um processo, só a dor.
às vezes é um chamado, assim, Pra crescer. para crescer mesmo, né? A vida não é só sobre prazer, não é só sobre alegria, é sobre desenvolvimento, é sobre crescimento, é sobre, né, esse lugar de transformação. E também não é só sobre a dor. Sobre Também o não é só sofrimento. sobre a dor. Tudo passa. Exatamente, Tanto a tudo passa. felicidade quanto o Exatamente. sofrimento. E isso é legal da gente observar também, né? Porque às vezes, me lembro uma vez que fui me mudar de Niterói pro Rio, e aí as pessoas, mas você não gosta mais de Niterói? Eu falei, gente, eu amo Niterói, Niterói mora no meu coração até hoje, mas o Rio tá me chamando, eu tenho uma coisa de trabalho pra viver lá, tem que ir, né? E como poder fazer essa despedida, assim, numa super gratidão, num super amor, né? Não é que tá ruim quando você precisa mudar, necessariamente, é porque às vezes tem algo maior te esperando, tem algo que você sabe ou que você intui, porque também às vezes isso Intui, acontece, intuição, né? Você Sim. às vezes nem sabe muito bem por que que você tá indo e fazendo. Eu super faço Aham. isso. Eu vou indo e depois Sim. eu vou entendendo. Mas é Não, uma força é. que me chama, né? Uma força que chama e Eu diz. sou mais essa pessoa. Na verdade, é mais sobre isso que Mas isso eu acho que é uma força vital, né? Eu acho que a nossa intuição, ela conversa diretamente com a nossa vitalidade. Uma força interna chama, uma força interna diz, vai além. Às vezes a gente até escuta uns comandos aqui, Sim. né? Muda de cidade, vai pra tal lugar, Não conversa vai. com tal pessoa, não vai. Inventa esse trabalho, faz isso, reúne essas pessoas. Aí, às vezes você nem sabe muito bem por quê, mas você vai e aí no processo você descobre e diz, uau, eu tinha que viver isso aqui. Aí tem Né? gente que fala, eu não sei se é intuição ou paranoia. A gente sempre sabe. É que a gente fica com medo. É. Né? Quando o paciente faz a pergunta, mas o que você acha? O que você... E a gente devolve, ele sabe, ele responde. Ah, então... Eu acho que às vezes quando a gente toca em feridas traumáticas, essas coisas podem ficar confusas. Sim. Né? Porque às vezes a dor é tão grande e o trauma, ele desorganiza um pouco, desorganiza bem, né? A consciência, a percepção, ele mexe muito na percepção. Então, às vezes isso pode ficar confuso, né? Mas é um trabalho de ir tentando escutar, e tentando, né, Porque é sustentar sobre essa pergunta. porque é sobre confiar no que o que você tá sentindo, né? Essa resposta, por mais que é isso, eu vou ou não vou? Aí a resposta é não, aí você fica, meu Deus, mas como eu não vou? Como é que eu vou dar esse limite? Como é que eu vou... Então, é confiar que, sim, é desafiador, né? Mas é isso daí que você tá... É isso aí que você tá vendo que é o certo. Pode confiar que o que você tá sentindo é certo, sabe? Nesse sentido. Sim. E assim, é aquilo que a gente falou da aposta, né? Você tem uma intuição, você aposta a fazer um movimento naquela direção. E você só vai saber se era aquilo ou não depois que você fizer. E aí você fica atento e observa, E a né? intuição também é algo que você, assim, eu sinto que ela precisa ser um pouco trabalhada, assim, porque Sim. eu não fazia contato com a minha intuição, mas foi um momento que eu comecei a meditar, a fazer respiração, contato com o meu corpo, o movimento, a ter essa ligação. Eu falei, nossa, tô mais intuitiva, né? As coisas, eu começava a intuir, as coisas aconteciam, então assim, eu percebi que eu fui também lapidando essa intuição. Na verdade, porque você trouxe presença Eu pra trouxe sua vida. Aí presença. você foi criando intimidade com você. É porque ela Também. sempre Ela tava esteve ali. desconectada. Né? Ela sempre esteve ali. Tava Ela não precisou ser desconectada. lapidada, você que foi. Mas Pra eu acho acessar legal isso que a Carol tá trazendo, porque tem a ver, assim, com como a intuição... Estar em contato com a intuição passa pela dimensão corporal. Muito. Porque passa pela dimensão da percepção. E a percepção é corpo, né? É você estar afinado com seus sentidos. Essa escuta da intuição, ela também é um sentido. Né? Eu também preciso refinar. Da mesma forma que eu posso cuidar da minha audição, da minha visão, eu posso cuidar dessa escuta, desse saber mais interno. Né? E isso se passa por uma relação, uma intimidade com o corpo. Né? É que eu falo da nossa profissão, assim, dentro do trabalho que eu faço, eu falo que eu sou o meu próprio instrumento de trabalho, porque é isso. Eu vou me trabalhando, eu vou para os grupos, eu vou para o corpo, eu vou para ir afinando esse instrumento de trabalho. Então, né, quando eu estou sentindo uma coisa que o paciente está sentindo, eu posso entender como é que é ali no meu próprio corpo, é isso, porque eu estou trazendo cada vez mais, me trabalhando nessa presença e, né, e nesse instrumento. Eu acho que é isso, não é que você foi se lapidando, amiga. Muito bom. Eu acho que todos nós somos, né? Acho que é isso. Quanto mais a gente está aberto a se conhecer e se abrir,
esse caos que a gente vai encontrar, porque é isso, gente, não é lindo, não né? é só Não vai flores. ser só... A gente vai entrar em contato com as nossas potências? Vamos. A gente vai aprender com isso? Sim. Mas vai ter lama. Vai ter lama, não tem Vai como. ter Vai ter lama. sombra, vai ter desafios. O processo de autoconhecimento, ele não é gostoso, né? Uhum. A gente até brinca, diz, é bom, mas não é gostoso. É. É muito bom. Que bom que a gente tá nessa caminhada, mas ele não é só fácil, Sim. né? E uma outra coisa que lembrei aqui é que eu acho que esses chamados que a gente vai tendo para transformação, para o crescimento da vida, conforme a gente vai crescendo no tempo, assim, na idade, a gente começa a ver que também não é só por nós. Uhum. A gente começa a querer fazer movimentos e a querer, quando você falou do trabalho, né? Tem algo do trabalho que me chama, aí o grupo me chama e eu vou. Uhum. Eu sinto muito isso com a relação com o meu trabalho. Assim, tem hora que eu falo assim, gente, pra que eu tô inventando isso? Uhum. Sim. Mas é porque tem um chamado maior, assim, sabe? De um Uhum. servir, de um... Sim. E aí depois que a coisa... Porque aí é isso, tem desafios até você organizar. Aí depois que a coisa se realiza e você vê todas aquelas pessoas se transformando e vivendo coisas lindíssimas e humanas e conexões tão finas do humano. Aí você fala, entendi. Tem coisa que você só vai Eu entender tinha que depois. fazer isso. É. Exatamente. Eu tinha que fazer isso e não era só por mim, não era por um desenvolvimento só meu. Uhum. Porque eu acho isso também importante. A gente vive numa sociedade tão individualista que fica também esse discurso do crescer, do se aprimorar, seja a sua melhor versão, como se fosse pra você, como se fosse uma coisa Sim. narcísica. E não é sobre isso, né? Seja uma pessoa melhor pra você e pro mundo, para as suas próximo, relações. Né, como é que você contribui com o todo, com a sociedade, como é que você, né, traz as suas criações, coloca a sua vida a serviço também de um propósito maior. Cada vez que eu tô envelhecendo, eu tenho pensado cada vez mais nisso, sabe? Eu falo, gente, não é... Tá pouco, assim, até o desejo de trabalhar com os grupos vem muito desse lugar, uma vontade de estar chegando em mais gente, de estar reunindo pessoas que às vezes não vão chegar na clínica por diversos fatores, né? Poder ir para outros lugares, para outros grupos e é um chamado assim também pelo todo, né? Então eu acho isso muito importante, a gente trazer essa dimensão da transformação da vida, da ciclicidade da vida. Porque quando a gente olha para a própria natureza, às vezes você vê mesmo coisas morrendo ali para que outras coisas vivam, possam nascer. né? Tem uma sabedoria maior, né? Tem uma orquestra ali de morte e vida que não é só pelo indivíduo. Por mais que a gente tenha um senso de preservação da nossa vida, ainda mais nós humanos que temos essa consciência que pode se expandindo, é por algo maior também. Pode ser, e eu acho, isso também é uma parte das minhas premissas sobre a vida, de que faz parte do desenvolvimento humano a gente se aprimorando dentro dessa consciência mais ampliada, e é uma consciência mais coletiva, uma consciência mais solidária, uma consciência de que a minha existência ela esteja aqui não só por mim, né, mas pelas pessoas que eu afeto, pelas pessoas que eu me relaciono. Então, como é que eu posso me transformar e fomentar processos de transformação das pessoas que se relacionam comigo, né? Eu estava lembrando o que aconteceu com a supervisão, né? Eu estava desde 2021 planejando, montando um grupo terapêutico. Foi assim que eu conheci você, inclusive, né? Eu queria... Também sou da dança, então juntar a dança com a psicologia, como é que eu faço isso e começar com o grupo. Eu fixei nisso, assim, né? Que tinha acabado de me formar fazer uma formação de criança interior, então eu queria fazer, fiquei... O chamado. O chamado. E aí foi assim que eu conheci você, aí fui participar do seu grupo, foi o primeiro grupo que eu participei. Eu queria montar um grupo e não tinha participado de um grupo. Aí eu fui lá e eu falei, meu Deus, aí veio uma força. Aí fiz um primeiro grupo, que foi o Mulheres de Volta às Raízes. E, cara, foi incrível, assim, eu vi o quanto a coisa fluiu, é isso, mas fiquei tão fixada nisso que todo o resto ficou pra trás, né? E aí eu acho que vem mais o que a gente falou o episódio inteiro, né? Dessa confiança, desse soltar não adianta eu ficar com isso e prender a respiração. Eu preciso também, sabe, dessa dança com o que o campo tá me dizendo, o mundo tá me dizendo também. E aí eu comecei esse ano a supervisão Livre Ser, né,
para psicólogos e terapeutas, em grupo também. E eu fixada em trazer o grupo terapêutico. Até que eu montei falei, para poder fazer a pré-inscrição para esse grupo terapêutico para mulheres, eu vou fazer uma vivência online aqui gratuita. E só, de 15 mulheres inscritas, vieram 2 que faziam parte da supervisão comigo. Aí eu, gente, o que o campo tá me dizendo, né? Será que a realidade será que tá é me sobre dizendo? eu fazer um grupo agora ou sobre eu investir a minha energia nesse grupo que já tá aberto? Exatamente. E aí eu fui olhar para isso. E só que por quê? O grupo da supervisão, ele me demandava essa confiança. Porque não era uma coisa estruturada. Eu vou chegar aqui e eu sei exatamente o que eu vou fazer. Que o grupo terapêutico tem um pouco disso, né? É claro que o trabalho é vivo, mas a gente tem uma mínima estrutura, A gente né? planeja. Planeja, tem as datas, tem tudo. Uhum. O que eu vou fazer, a dinâmica. Quando eu vou para a supervisão, não. Eu sento e falo, como é que eu posso te ajudar hoje? E aí é a confiança de que tudo que eu tenho na minha bandeja, eu vou Vai usar a partir daquilo dali. Uhum. Então eu preciso soltar e entregar né, e confiar. E aí, quando eu soltei o que estava fixado desse grupo e me abri para a supervisão, começou a chegar mais gente. Aí chegou gente pedindo para abrir outro horário. Eu já tô com 2 grupos e eu vou fazer agora Aí eu, caramba, olha... Isso é coisa. muito legal, né, Carol? A gente saber ler, assim, o que a vida está nos apresentando, que oportunidades a vida está nos apresentando. Porque se a gente fica, às vezes, muito racional, muito no controle, a gente quer um negócio lá e, às vezes, tem algo já... um caminho se abrindo aqui, né? Uma oportunidade se abrindo aqui. Então, eu acho que também tá nesse fluxo da vida é aproveitar oportunidades. É aproveitar o que a vida tá te apresentando. O que eu não tô vendo? Tá dando o mesmo resultado? O que eu não tô vendo, né? Ou então, o que eu tô repetindo? O que... Poder assumir esse lugar de observador, sair um pouco, né? Isso. Eu percebi isso. Eu tava tão agarrada no cacto que eu não consegui sair para poder ver que eu tava... Né, caramba, tava desconfortável, não tava tão interessante assim, né? Eu queria que florisse uma coisa e eu agarrada cheia de espinho, né? Então, como é que a gente pode fazer também para ir para esse lugar mais observador cara, tô tendo o mesmo resultado, tô dando murro em ponta de faca aqui. E se permite aprender, né? Isso, né? Se a vida tá me Exato. apresentando isso, né? É uma pergunta que eu sempre faço. O que ela quer que eu, né, aprenda? O que ela tá me ensinando com isso, com esse momento que eu tô vivendo, né? O que ela tá me ensinando? O que eu posso aprender com isso tudo? Que é muito, né, não ficar no sofrimento, martelando naquilo e falar, não, pera aí, deixa eu me abrir aqui, deixa eu me permitir também. Tô passando por que isso. tem tudo a ver com isso que a gente fala da aceitação da vida, né? Do aceitar a realidade, do entrar no fluxo. Sim. O que eu tenho a aprender com o que a vida me apresenta, né? É muito Essa é a pergunta que eu mais faço ultimamente. Não, e me fez lembrar uma outra coisa, que assim, às vezes quando um caminho não tá se abrindo, também pode falar assim, né, um caminho de trabalho, eu tô querendo fazer um grupo e não consigo, né? Às vezes é porque você tá precisando receber também, porque existe um fluxo entre o dar e receber. E às vezes a gente precisa ser um pouco mais de tempo aprendiz para depois a gente virar mestre, né? E hoje em dia a gente também tá num lugar assim, todo mundo quer ser professor, todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser influencer, liderança. Só que a gente precisa ser muito, tá muito nesse lugar do aprendiz para poder também ocupar, se fortalecer para pegar esse bastão depois e liderar, né, outras pessoas e grupos. Então, eu muitas vezes falo isso também, se não tá se abrindo, né, olha se você não tá precisando receber mais, porque às vezes você não... O doar não tá vindo de uma forma fluida, né? E às vezes é um receber de aprendizado, e às vezes é um receber até energético mesmo, às vezes é um receber de afeto, às vezes é um receber da natureza, tô precisando tirar férias, precisando pausar. Eu de tempo em tempo, é isso, a vida me pede férias, e eu falo, não tirei férias esse ano ainda, eu tô precisando ir pra natureza, tô precisando descansar pra poder renovar a energia pro trabalho. Né? Então, isso é equilíbrio também. Isso também fala dessa pulsação da vida. Porque às vezes a gente quer entregar, fazer uma coisa que é o que a gente tá precisando. Isso. A nossa necessidade. Isso. Né? E, então, será que ali naquele momento eu precisava fazer um grupo terapêutico para mulheres ou
você estava precisando. Ou eu precisava receber, participar de um grupo terapêutico Isso. para mulheres. Fazer essa vivência, né? Para olhar para as minhas necessidades. Só que é isso, é difícil olhar para... E a gente, terapeuta, é mestre nisso, né? A gente é cheio dos nossos, né, necessidades que a gente tem dificuldade de atender e começa a doar e cuidar do outro e achando que isso vai nos cuidar, mas, né, muitas vezes isso nos cansa, nos exaure, Muitas né? vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Exatamente. Exatamente. Então é desenvolver essa sabedoria Sim. também, né? A necessidade fala também de uma instância mais profunda do corpo e da natureza do corpo. Tem isso que você falou, mas eu acho que não é sobre isso, assim. O que eu tô trazendo é, tipo, a gente poder entender, afinar esse instrumento de qual é a minha necessidade. E aí o que eu vou fazer, né, é pra eu tentar suprir ela de uma forma, eu tô precisando receber isso, sabe? Eu tô querendo dar uma coisa que, porque é isso, eu não fazia contato com essa questão, mas a minha vida, ela se transformou muito quando eu comecei a participar de grupos terapêuticos, seja online, seja presencial, seja com corpo, seja, sabe? E aí, então eu entendi que era uma coisa que eu precisava, era uma necessidade minha. E não não eu quero fazer grupo e facilitar grupos, né? E aí, dentro disso tudo, eu pude entender que existe, sim, né, uma facilidade nessa condução, existe né, uma... Sei como é que eu posso falar. Uma habilidade. Existe uma habilidade, né? Uma facilidade maior, então deixa eu ver então agora o que eu quero fazer disso, somando o que eu já recebi, o que eu preciso, somando com o que eu acho que é bom, que eu posso entregar e compartilhar com o mundo, sabe? E somando com o que a vida tá te apresentando, Isso. com o que a vida tá pedindo de você. Se tem pessoas recém-formadas aparecendo para você querendo seu apoio, né? Acolhe esse grupo, né? Acho que é muito importante a gente saber olhar assim, no entorno também da nossa comunidade. O que a nossa comunidade precisa do que a gente tem a oferecer? Né? E a nossa comunidade é a nossa rede, às vezes, mais íntima mesmo, né? Assim, às vezes não é lá a galera do Instagram, que a gente nem conhece. Às vezes é a galera que já tá aqui na nossa vida. A gente vai começando com quem tá perto e depois essas pessoas que estão mais distantes vão chegando. Isso também é parte de um processo natural de crescimento, né? De crescimento de um trabalho, até de um trabalho de liderança mesmo, né? É de pouquinho em pouquinho. Eu costumo dizer, gente, grupo, 3 pessoas já é grupo. Já é grupo. Né? Quer começar a trabalhar com um grupo? Vai trabalhar com um grupo de 3 pessoas, 4 pessoas, tá ótimo. Não pense em 10, 15, 20. Isso vai crescendo com o tempo. Exato. Isso também é parte da Do natureza, processo. do processo natural, né? Total. Antes de finalizar, eu trouxe uma coisa. Agora eu entendi qual quis deixar a bolsa lá fora. Que acho que tem tudo a ver com o tema e com a gente. Aham. O oráculo da Mãe Terra. Uau! Tirar uma cartinha hoje. Nossa! Adoramos uma magia. Adoramos. Não conheço esse. Uau, que lindo! Lindo, né? Vou abrir aqui e cada um tira uma mensagem da Mãe Terra. Gente, que imagem linda! Você não viu os desenhos? Uau! Arrasou. Vou tirar essa aqui. Que coisa linda. Leio? Fica à vontade para fazer o que você quiser. Gente, vou ler porque tem tudo a ver. Meu, é a deusa Danu. Celebre o fim e o início de um novo ciclo em sua vida, reconhecendo o poder infinito de criação da Mãe Terra. Cultive os seus sonhos com o coração aberto e siga em direção ao crescimento e evolução pessoal. Gente, pra quem não acredita em magia, oráculo... Lê a sua. Aká, será? Acho que é. Deusa Aká. Receba as sementes da harmonia da Mãe Terra e cultive-as com alegria. Esteja aberta para nutrir e compartilhar seus sentimentos, manifestando sua verdadeira essência ao abrir os caminhos para encontrar a paz e a felicidade pessoal. Gente, ontem eu tirei uma carta do oráculo da
iluminação. Uhum. E a carta que saiu foi essa, de caminhos. Olha isso. É muito lindo, Olha né? a minha deusa Prithvi, acho que fala assim. Cuide de suas raízes, nutrindo da sua saúde e bem-estar. Confie em sua resiliência e adapte-se às mudanças com equilíbrio, encontrando aprendizado em cada desafio. Assim como a Mãe Terra, você é capaz de se recuperar e florescer. Chocada! Uau! Tudo a ver, né? Ah, é muito lindo Olha. isso também, né? Esse universo simbólico dos oráculos, Nossa. né? E as três tiraram deusa, né? Porque tem É. várias. São várias. Não é só deusa, não. Tem elementos. Não, e a minha tá Uau. super aqui com o elemento da água, ela tá assim segurando, né? A Uhum. água e vem umas cachoeiras. Nossa, e você as tirou flores. geleira, verão, terremoto. Bem os ciclos mesmo que a gente tá falando. Muito lindo. No início do ano fui para um retiro que a minha imagem, assim, era uma imagem de água e de flores. E essa carta, água e flores. Acho que é bem o processo que eu tô vivendo mesmo. Lindo. Isa. Ai, amei! Eu amo esse Obrigada. Também! Que bom que vocês me Obrigada. chamaram. Obrigada. Como é que você tá Adoro saindo? vocês. E tô Também. super bem. Tô muito feliz de estar aqui, também de poder falar desse tema que faz tanto sentido pra mim, pra minha vida, pros nossos trabalhos, Uhum. né? E que isso possa chegar a mais pessoas, porque dentro do nossa bolinha isso já é uma linguagem muito comum, Sim. mas eu acho que quando a gente vai chegando em Expandindo. outros espaços, e eu acho que a beleza do podcast, né, do YouTube, da rádio é isso, assim, poder chegar, né? Sim. Em outras pessoas, em outras realidades, e que essa mensagem, até esse convite a esse olhar, essa percepção sobre a vida possa chegar, né, para algumas pessoas pode dizer uau, né? Uhum. Eu adoro quando eu falo desse tema e algumas pessoas se encantam e se surpreendem, porque eu acho que é uma beleza e uma oportunidade de estar se firmando na realidade da vida, né? Então, assim, só agradeço demais vocês pelo convite. Obrigada. E parabenizar, porque tá lindo, né, esse projeto de vocês. Fico super feliz. Vai ter algum grupo aí vindo? Tem 2 grupos. Tem um workshop do íntimo, que é um dia, na verdade vai ser uma manhã mais estendida, no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças. Então a gente vai trabalhar muito essa energia da criança, da ludicidade, em Ipanema, na Escola Impulso. E depois, em novembro, dia 28 ao dia 30, a gente tem o retiro, que é o suprassumo desse trabalho. Olha, Carol já foi. É muito lindo, é a parte, assim, que realmente, assim, onde eu trago tudo que eu tenho para entregar desse trabalho. É uma Maravilhoso. imersão de 3 dias na natureza, no Monte Caruná, em Patideu Félix. Então, temos esses 2 trabalhos para esse ano do Bem. íntimo. Estarei nos 2. Sim. No retiro, vai ser o meu 3º retiro do íntimo. E recomendo muito. Eu também, já estive em um ano passado. Levei, super convidei recomendo. Carol, falei, amiga, vem. Vamos. Que foi lá que você me chamou pro Que podcast. foi lá que eu chamei pro podcast, exatamente. Tá vendo? Essa é a Isabela. Que a gente já falou várias Várias vezes aqui. vezes aqui, é. Então, é recomendo lindo, né? muito, gente. E seu Instagram? Meu Instagram, Isabela Prince. E é o primeirinho que aparece, porque eu consegui fazer ele lá no início. Maravilhosa. E tem o Instagram do íntimo também, que é in.timo e aquele underline. Mas o meu Instagram, pessoal, ele acaba sendo o Instagram do íntimo também, é o que eu uso para divulgar o trabalho. E é um trabalho que eu tenho muito carinho, fico sempre querendo que as pessoas cheguem para conhecer. Incrível. Ele é um trabalho que não é só para mulheres, isso é super importante Sim. de Sim. falar. Ele trabalha com essa ciclicidade humana, né? Então, todos os gêneros são muito bem-vindos. Homens héteros têm chegado e tem sido muito lindo. Nossa, o último foi agora, dia 30 de agosto. Aham. Não, o último workshop, que é do dia Workshop. inteiro. Nossa, foi muito lindo. Muito lindo, Foi né? muito Poder ver lindo. os homens se emocionando também, Sim. tocando esse lugar sensível. Uhum. Se permitindo, né? Se permitindo. Eu acho que é uma cura para todos nós, né? Sim. Então. Vida longa, Bela. Obrigada. Gente, obrigada. É isso. Até o Até próximo o próximo encontro. encontro.